E agora, dando sequência à nossa programação, para discorrer sobre o tema Consciência Mediúnica, temos o prazer de convidar mais uma vez a assumir novamente essa tribuna o confrade Wesley Caldeira. Bem-aventurados todos nós por desfrutarmos de momentos tão felizes. Somos amigos reunidos para homenagear amigos. Que permaneçamos assim. O nosso enfoque agora volta-se diretamente para a mediunidade. E nós vamos recordar o capítulo número 5 do livro Médiuns e Mediunidades. Essa obra, ela apresenta 30 capítulos. E a Pena de Viana tem uma escrita muito curiosa. A leitura de médiuns e mediunidades, ela alterna momentos amenos e momentos profundos. É um professor ensinando e ao mesmo tempo dando tempo ao aprendiz de absorver e se preparar para outros níveis de entendimento. O capítulo que nós escolhemos para dele falar é o de número 5, Consciência Mediúnica. A tese de Viana sustenta que a consciência pode mudar de nível. E o que significa a mudança de nível na consciência à luz do pensamento de Viana de Carvalho? Ela pode potencializar-se em 3 direções, de uma forma mais madura. A primeira direção é a própria compreensão, o aspecto racional. A segunda direção é a integração. Nesse processo, a consciência, ela se irmana. E numa terceira direção, a consciência muda de nível quando qualifica a sua forma de participação no meio ao qual a criatura é chamada, não só a existir, mas sob um processo mais profundo, viver. Nós trazemos das grandes conferências de Divaldo Franco certas alusões da psicologia transpessoal a nomes como o do mestre espiritual russo Gurdjieff. Gurdjieff entendia que há 2 níveis essenciais a transpor a consciência: o nível adormecido e o nível desperto. E dessas conferências inesquecíveis do Divaldo Franco, nós recordaremos que sucedeu às análises de Gurdjieff um bioquímico inglês chamado Robert de Hoop, que desdobrou a proposta de Gurdjieff em 5 níveis de consciência. O que faz Vieira de Carvalho nesse capítulo que vamos comentar? Ele absorve a tese inicial de Gurdjieff com os desdobramentos de de Hoop e apresenta a consciência passível de desdobrar-se em 5 níveis. O primeiro nível, à semelhança do já comentado por de Hoop, ele chama de consciência de sono. E nas palavras de Viana, ele faz uma releitura das próprias palavras de de Hoop para nos dizer que é um estado da consciência
onde a consciência não é alimentada por significados. É um estado da consciência onde ela interage e ela vivencia a expectação da satisfação dos prazeres fisiológicos. As expectativas, os anseios, cruzam com a satisfação dos automatismos biológicos. É a consciência de sono. Mas Viana nomeia o segundo nível de uma forma diferente da classificação apresentada por de Rupp. Ele vai dizer que o segundo nível se posiciona na consciência em despertamento. Vejamos o registro do gerúndio. Aqui, Viana de Carvalho observa que o espírito, ele passa a sentir certos impulsos. Eles podem vir do âmago profundo da alma, como uma forma própria de reagir ao chamado do sagrado na própria vida, ou pode representar estímulo oriundo dos irmãos espirituais que nos tutelam e nos inspiram e nos influenciam superiormente. De qualquer maneira, brota na alma o anseio por trazer à vida significados. Em termos históricos, nós podemos dizer que enquanto a humanidade buscava nos ritos a satisfação de suas angústias existenciais ou esperanças espirituais, nós só tivemos na Terra religião. E cronologicamente, nós podemos dizer, com a margem próxima à certeza, que isso aconteceu em 800 anos antes de Jesus. É desse momento, salienta Emmanuel, que a preparação da vinda do noivo, Jesus de Nazaré, que 4 grandes centros de cultura no planeta receberam a enxertia de homens que se levantavam para pensar conjuntamente com os homens. E essa busca é o que representa espiritualidade. Nós precisamos entender que a religião não é um processo superado. A religião é lei da vida. E a literatura espírita é uma representação da lei de adoração, a primeira lei divina. Mas a espiritualidade só é marcante quando nós temos busca. E no segundo nível de consciência, a busca, ela se apresenta. Dirá Viana, o indivíduo fará buscas imediatistas no começo. Ele pensa no meu e nos seus. E desenvolve o interesse por trazer à sua vida os empréstimos da lógica, da razão e da sensibilidade para proteger a sobrevivência e a comodidade sua e dos seus. Mas já verificamos um nível, uma forma embrionária de idealismo. Idealismo é isso que vive em nós e que nos arremete em busca dos objetivos. Então, verificando que passamos por uma consciência de sono, eminentemente fisiológica, e chegamos a uma consciência de busca, mas centrada no material, o terceiro nível em que desdobra Viana de Carvalho a sua compreensão deste vasto e complexo fenômeno que é a consciência humana, é a consciência desperta. Na consciência desperta, começa a haver a transcendência do eu sobre o mundo objetivo. O idealismo
se alimenta dos arrebóis de horizontes mais vastos. As luzes de um amanhecer mais distante e prazeroso começam a falar mais alto do que a resposta fisiológica às sensações da vida material. Os interesses começam a povoar a nossa alma em relação ao belo, em a natureza, em relação ao belo, na arte, em relação ao conhecimento, mas também em relação ao amor. O que proporá Viana de Carvalho? A mediunidade saudável só é possível a quem desenvolva-se no terceiro nível de consciência em diante. Observemos. Não quer dizer que só haja mediunidade em pessoas do terceiro nível de consciência para frente. A mediunidade é lei, do ponto de vista de sua função, independe do aspecto moral, e nós a vemos presente ao longo da história em todas as etapas do progresso humano e em todo tipo de pessoa. Mas a mediunidade sã depende de uma base. Essa base não pode ser movediça. Lembremos a parábola da rocha e da areia que Jesus pronuncia. Então, prossegue Viana. O quarto nível de consciência para ele é a consciência de si mesmo. Estão sentindo o gostinho do capítulo? Pois é. A gente aguarda que no retorno para casa a gente examine essas páginas com muita atenção. Qual que é o fator transformador que chega à vida do espírito? Ele desenvolve uma observação de si que é mais próxima da realidade. Ele começa a se examinar de um jeito mais profundo e ao próximo igualmente. Ele começa a desenvolver autodescobrimento, autoconhecimento. E isso vai produzir na alma, dirá Viana, estados avançados de lucidez. Estados avançados de lucidez. O quinto nível, ele traz de volta o pensamento de De Hope, é a consciência cósmica. O pleno domínio do fisiológico, à luz da vontade pessoal. E agora, uma alma sem mais os limites da sua humanidade. Significa dizer que o espírito, no corpo, é o senhor do corpo. E o espírito, no corpo, não é refém dos limites do corpo. Consciência cósmica. Seguramente, um exemplo de tê-la galgado foi Francisco de Assis. Inclusive, Viana cita, entre outros nomes da história, que galgaram a consciência cósmica, Francisco de Assis. Imaginemos a liberdade de ser quando o nosso corpo é um aprendiz das nossas vontades superiores. E quando o nosso corpo não é mais a gaiola dos nossos arrebatamentos no campo da santificação dos nossos interesses. Não estamos incluindo nessa classificação nenhuma referência a Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré é um Senhor dos Espíritos. É um Espírito crístico. Está num nível que ultrapassa qualquer nomenclatura da nossa compreensão humana acerca de um ser cujos milênios que se tombaram sobre milênios o encontra lúcido, profundo, feliz, na grande integração com Deus, quando o nosso mundo
recebia os primeiros enxertos de vida. Sobre seres assim, as nossas ideias sobre consciência não funcionam. Mas dirá Viana que qualquer um de nós esteja no primeiro nível, no terceiro, qualquer de nós pode transitar pelos níveis superiores de consciência. Quer dizer, nós podemos fazer experiências momentâneas nos níveis adiantados, tendo por base aquele estado de consciência que em nós é predominante. Isso é muito importante para a mediunidade, porque o médium tem que romper com seu círculo vicioso. Daí, Viana conclui o capítulo para afirmar que podemos mudar de níveis de consciência, que a mediunidade segura começa verdadeiramente no terceiro nível de conhecimento de si mesmo, e que nós precisamos entender que os médiuns não são pessoas santificadas ou apóstolas, mas pessoas como quaisquer pessoas, na luta por aproximar-se do divino. Isso ele escreve em 1991. Mas em 1938, em Pedro Leopoldo, Emmanuel dita o livro que nós também passamos a nomear Emmanuel. É um livro do Emmanuel, intitulado Emmanuel. E ali ele vai um pouco além de Viana para dizer que, em verdade, os médiuns são pessoas que, em geral, é a generalidade, retornam do passado ao planeta, trazendo na retaguarda muitos e graves enganos. A palavra que o mentor utiliza é tombar. E tombaram, conforme Emmanuel salienta, dos cumes sociais. E de 4 pontos principais dos cumes sociais. E ele vai enumerá-los. O primeiro é o poder. O segundo é a autoridade. O terceiro é a fortuna, a riqueza. E o quarto é a inteligência. Estamos tratando da maioria dos médiuns, e não de todos os médiuns. São egressos de experiências do ontem, onde tombaram dessas posições sociais. Eu fiquei a me perguntar, o que haverá de integrador entre essas 4 experiências? Poder, autoridade, fortuna e inteligência. Haveria uma palavrinha que pudéssemos colocar na interseção desses 4 pontos? Se eu me equivocar, eu peço desculpas, mas eu vou sugerir a arbitrariedade. Arbitrariedade. Isso é a raiz daquele tipo de servidor que Chico chamava tipo como quer, onde quer e quando quer. Arbitrariedade. O desinteresse pelo consenso. Vocês imaginam Emmanuel, Antônio Vantuil e Chico Xavier discutindo o título do livro Libertação, do André Luiz? Uma carta de 1949 do Chico a Vantuil fala de como os 3 procuraram um título, procuraram o consenso para o título do livro Libertação. Então a arbitrariedade pode ser uma das raízes profundas que devem ser reconduzidas nas forças íntimas de todos os médiuns.
Em busca de alicerçar a consciência de terceiro nível, por nossa vez, nós vamos pedir licença para oferecer ao exame dos companheiros e das companheiras 4 diretrizes que acreditamos que possam auxiliar esse nosso esforço de transição, caso nos sintamos num dos níveis anteriores da consciência, o primeiro ou o segundo. E para isso, façamos de início uma volta ao Novo Testamento, a segunda aos Coríntios, quando Paulo, falando do seu ministério, na franqueza israelita de Paulo de Tarso, ele confessa o seguinte: nós temos esse tesouro em vaso de barro, e o tesouro ao qual ele se refere é o ministério do Evangelho, é a tarefa apostolar. Observemos a magnificência da imagem de Paulo. Paulo é um escritor primoroso. Se as ideias às vezes não eram próprias para ficarem, eram momentâneas, conclusões de oportunidade, o ensino moral de Paulo é insuperável. Foi Paulo que escreveu uma vez: não sabíeis que sois um templo de Deus e o Espírito Divino habitai em vós? Então ele vai dizer para a gente que ele, Paulo, sentiu o Evangelho e o ministério apostolar qual se fosse um tesouro, mas guardado num vaso de barro. A mediunidade, proporcionalmente, para muitos de nós, é um tesouro esse ministério, mas nós somos o vaso de argila, frágil, ainda muito vulnerável. O que é preciso fazer? Oferecer um vaso mais compatível com a grandiosidade do tesouro. Oferecer um vaso proporcional às maravilhas desse tesouro, chamado mediunidade. E assim, a primeira diretriz que nós vamos sugerir é óbvia e intuitiva, mas vamos extraí-la da fala do espírito Hans Zwingli, de um livro da psicografia do professor José Raul Teixeira, Em Serviço Mediúnico, da editora Frater. Vejamos que apontamento interessantíssimo de Hans Zwingli. Em mediunidade é preciso desenvolver a ciência dos passos possíveis. A ciência dos passos possíveis. Precisamos compreender a causa do fenômeno. Precisamos compreender o processo do fenômeno, suas aplicações, suas finalidades. E isso remete ao estudo, já comentário feito anteriormente por nosso Emmanuel, o cristiano. Estudo. Emmanuel, o Consolador, resposta à questão 392. O médium tem que estudar muito. Olha o advérbio, muito. O médium tem que observar intensamente. Olhem o advérbio, intensamente. E trabalhar em todos os instantes por sua autoiluminação. Estudar é um consenso para todos nós espíritas, mas nem sempre uma realidade no cotidiano de todos os espíritas. Estudar muito. E Emmanuel, nessa resposta, utiliza o termo obrigação. Tem obrigação de estudar muito. Começa daí. E ele segue: observar intensamente.
Observar é estudar. Só que observar é estudar a experiência do outro. Tem certas conclusões, tem certos fazeres que só o viver ensina. E os médiuns deveríamos ter o cuidado e o interesse de estudar a experiência dos outros médiuns, de querer e aceitar a aprendizagem que vem do labor de quem está há mais tempo ou menos tempo, mas envolvido num processo são de produzir mediunicamente. Observar intensamente. E quantas vezes o professor Raul já nos contou das suas primeiras visitas a Salvador para o convívio, não só afetivo, pela vocação dessas almas que são amigas, mas também pela vocação doutrinária, de observar o amigo em tarefa mediúnica. E conclui Emmanuel, trabalhar em todos os instantes. Nós vamos ousar acrescentar ideias doutrinárias já bastante aceitas por todos nós nessa sequência. Estudar, observar intensamente, praticar. Praticar. Maturidade mediúnica reclama o desenvolvimento funcional, a prática mediúnica. Mas acrescida a essa ideia, a ideia de que praticar no tempo, sem pressa. Como dizia Chico, tudo que vem de Deus, vem devagar. Estudar, observar, praticar no tempo. E a nossa quinta contribuição é que a alma tem que se desenvolver na ciência dos passos possíveis, na arte da ductibilidade, que é uma expressão muito usada pelos nossos companheiros do projeto Manuel Filomeno de Miranda de Salvador. Ductibilidade, flexibilidade, maleabilidade. Em nosso assunto, gente que gosta de deixar-se aprender. Gente que gosta de professor, que vê o professor na rua de muito tempo, para e o homenageia, que tem carinho de dizer, eu fui seu aluno. Esse espírito é o espírito da ductibilidade, mas na sua obra, em vários capítulos, Viana prefere a palavra docilidade. Primeira diretriz, ciência dos passos possíveis. Estudar muito, observar intensamente, praticar, respeitar a providência divina no tempo. Emmanuel muitas vezes disse ao Chico algo muito importante. O tarefeiro espírita precisa entender que certos sucessos devem ser esperados e não provocados. Sucessos traduzimos por resultados. Certos resultados nós precisamos esperar e não provocar. E isso é uma máxima muito válida, especialmente para a questão psíquica e da mediunidade. Segunda diretriz: o conhecimento liberta por dentro, mas só sua aplicação liberta-nos do sofrimento. É uma frase de Joana de Ângeles. O conhecimento liberta da ignorância. André Luiz diz em Evolução em Dois Mundos, liberta do cativeiro, da ignorância, mas só sua aplicação nos liberta do sofrimento. Como começa o livro dos médiuns? Allan Kardec faz uma exortação ao estudo. E vai dizer que só um estudo sério e completo pode obviar, remediar, atenuar as graves inconveniências da vida mediúnica. Ele vai afirmar que a prática mediúnica está inçada, cheia de dificuldades, e só o estudo pode remediar isso.
Ao longo do Livro dos Médiuns, Kardec faz referência à primazia do estudo diversas vezes. Mas Kardec tem que colocar um parágrafo final no Livro dos Médiuns. E de que o nosso codificador iria se recordar no último parágrafo do Livro dos Médiuns, somente antes do glossário? Ele vai dizer: repetimos sem cessar, estudai antes de praticar. Esse é o único meio. Observemos os advérbios. Único. O único meio de não adquirirdes a experiência à vossa própria custa. Então recordemos, o conhecimento liberta da ignorância, mas só a sua aplicação nos protege do sofrimento. Terceira diretriz, para que nós criemos as varas firmes, as vigas, com que a nossa consciência transite para o terceiro nível, se não o alcançou, ou que prospere para os demais. Não existe mediunidade luminosa em alma viciosa. Uma fala de Manuel Filomeno de Miranda. Não existe mediunidade luminosa em alma viciosa. E aqui nós podemos considerar a importância do temperamento do médium. Em geral, nós nos preocupamos com os aspectos morais que devem ser alicerçados para a mediunidade sadia. Mas vale a pena analisar o nosso temperamento. Mediunidade sã não se compatibiliza com alma caprichosa, com temperamento rebelde. Mediunidade sã não se compatibiliza com gente irritadiça, arbitrária. Mediunidade sadia reclama um espírito dúctil, flexível à autoeducação. Por que é tão importante tratar disso? Esse aspecto de que a mediunidade não se compatibiliza com a alma viciosa nos remete a uma questão prática. Prática. Mediunidade, em termos práticos, depende de sintonia e filtragem. Não é verdade? Sintonia com a mente emissora e a filtragem do conteúdo da mente emissora. Mas vai propor a nossa mensagem espírita. Os médiuns deveríamos ampliar os leques de sintonia em direção aos espíritos que mais sofrem e em direção aos espíritos mais nobres. Manter a consciência mediúnica em tarefa mediúnica, em círculos estreitos de sintonia, é candidatar-se ao ostracismo mediúnico, que pode até satisfazer o médium, mas que não coopera com o seu crescimento e com o seu amadurecimento. Então, trabalhar o temperamento é fundamental para garantir um desenvolvimento na competência da sintonia e na competência da filtragem, da assimilação. Em o livro Os Mensageiros, de que o filme agora faz desse trabalho uma obra ainda mais célebre, há o caso narrado por André de uma senhora que vem de nosso lar, dos Centros Mensageiros, com a tarefa mediúnica. Ela tinha um problema. Ela tinha temperamento caprichoso. E nas discussões, em família, ela não aceitava que na sua família, pontos de vista contrários ao espiritismo fossem tratados. Quando havia um ponto de discordância dessa ordem, ela reagia com o seu temperamento caprichoso, arbitrário, e respondia aos familiares.
Com o tempo, nessa troca, nessa interação de energias malsãs dentro de casa, ela foi intoxicando os centros de transformação do pensamento espiritual na sua mente. E foi inutilizando a sua mediunidade. A última palavra era dela. E o custo foi o próprio instrumento de redenção, a mediunidade. Porque se os médiuns vêm de um passado ligado ao poder, à autoridade, à fortuna, à inteligência, há algo que marca os médiuns e nos dá muita esperança. Porque Emmanuel também afirmou ali, naquele livro, que o médium vem uma alma arrependida. O médium é uma alma arrependida. E se formos à origem etimológica do metanoia, do Evangelho, uma alma com outra visão, mas que tem que ter forças para construir-se na nova visão que teve espaço no seu coração. Então, sintonia e filtragem são dois processos que só se aprimoram à luz do melhoramento do temperamento do médium. O que é o tempero? Não é a associação de vários ingredientes dentro de uma dosagem harmônica que traz o agrado ao paladar. O temperamento do médium tem que melhorar e se tornar um conjunto de forças, mas que faça a coalização de forças no grupo mediúnico. A quarta diretriz: mediunidade é apostolado de silêncio, discrição. Médium tem que aprender a ser discreto. Ainda que o aprendizado comece pela conscientização, em busca da espontaneidade. Discrição. Médium discreto não exibe a mediunidade. Médium discreto observa intensamente e silencia, porque o aprendizado é para si e não para ser divulgado nos defeitos ou nas belezas que o outro pode nos mostrar no seu comportamento junto a nós. Apostolado de silêncio, culto ao dever, disciplinas morais e autodescobrimento, porque é com o autodescobrimento que vem o autodomínio, e com o autodomínio a autoiluminação. Vamos fechar esse ponto da reflexão lembrando um poema publicado por Machado de Assis em 1880, chamado Círculo Vicioso. Os médiuns vêm dos 4 pontos de cumeadas do passado. Tombaram aos impulsos em geral da arbitrariedade. Trazem o coração arrependido, genuinamente disposto a redimirem-se e a se vencerem. Mas é preciso ter forças de desvincular-se do círculo vicioso. Então, num poemeto que nós estamos adaptando, escreveu Machado de Assis: bailando no ar, gemia um vagalume. E ele dizia: quem pudera eu ser como aquela estrela que arde no eterno azul como eterna vela. Mas a estrela, olhando a lua com ciúmes, dizia: pudera eu imitar-te, o transparente lume, que da grega coluna à gótica janela contemplou a face de pessoas amadas e belas. Mas a lua, olhando o sol com azedume, dizia: mísera que sou,
Ah, se eu tivesse aquela grande, ah, se eu tivesse aquela luz imortal que resume toda a luz. Mas o sol, inclinando a coroa rutilante, dizia: pesa-me essa brilhante auréola de nume, enfada-me essa luz e esta desmedida umbela. Por que não nasci eu, um simples vagalume? Nós temos sido assim, muitas vezes. Muitas vezes. O inseto, o vagalume, tem admiração pela estrela. Mas a estrela tem ciúmes da lua. A lua desgosta do sol, com azedume, inveja o sol. O vagalume tem anseio, e nenhum médium é proibido de buscar expressão. Como qualquer vagalume, temos o direito de sonhar com as estrelas. E Jesus autorizou cada um de nós a buscar expressão. Quando? Quando nos disse: quem quiser ser o primeiro, seja o último e o servidor de todos. Podemos ser vagalumes, mas a estrela tem ciúmes da lua. Porque a lua amou pessoas belas que se debruçaram ao clarão transparente do seu lume. E a estrela nunca viu isso. Mas a lua tem inveja do poder solar, dessa coroa rutilante, dessa umbela rutilante que faz a coroa solar. E o sol, na rebeldia dos que recebem os tesouros, mas não lhes dão o vaso compatível, sente o peso da tarefa, da responsabilidade, quer desertar, sente o peso dessa luz, dessa desmedida umbela, e pergunta triste: por que não nasci eu, um simples vagalume? Que será de nós, meus amigos, se não vencermos o ciclo vicioso? Muito obrigado.